Olá, sou Fábio Dantas. Vou falar hoje sobre vampirismo energético, fenômeno tão estudado na linha terapêutica, tão falado também no âmbito espiritual, ou seja, é a atuação de pessoas encarnadas ou desencarnadas em nós. Pode ser aquele amigo que desabafa, que fica às vezes liga para a gente e nós ficamos completamente sugados, como também pode ser de um espírito desencarnado. E aí segue os tratamentos espirituais, mas é bom que a gente saiba quando é um e quando é outra situação. O que seria então vampirismo energético? É aquela situação em que um ser, podendo ser encarnado ou desencarnado, interfere diretamente no outro, que também pode ser encarnado ou desencarnado. Mas vamos falar aqui de pessoas encarnadas de nós. De que forma é que nós pegamos essas energias e não damos conta, às vezes, de fazer o fio terra, de transferir. Então tem um teste muito interessante que eu faço, inclusive quando eu dou palestras, que falo que nosso corpo é um pêndulo. Às vezes nós nos sentimos pesados. Quando a gente se sente pesado, nosso corpo tende a ir para trás. Quando você se sente leve, para frente. Se você quiser fazer o teste, você fecha os olhos e sente. Então você está no ambiente e aí você percebe um ambiente um pouco pesado. Então você pergunta a você mesmo, seu inconsciente, se aquilo que você está sentindo é seu. Se for seu, você vai sentir um peso para trás. Se não for seu, você fica leve, vai para frente e segue adiante. E aí, sendo o seu, você vai fazer o quê? É uma blindagem energética. Vamos então, eu trouxe para vocês aqui os tipos de vampiros energéticos. Primeiro vamos falar um pouco dos sintomas. Quais são os sintomas de vampirismo energético? Cansaço físico, mental. Sabe aquele dia que você já acorda cansado, não consegue levantar da cama, já vai para o trabalho cansado e passa o dia todo sugado? Você já acordou. De repente você foi vítima até de um ataque energético durante a noite, no seu desdobramento. Quando você dorme, você fica desdobrando. E aí o que acontece? Esses desdobramentos, projeção astral, na projeciologia estuda, você é encaminhado a um determinado local e volta pior do que o que foi. Então, às vezes você não está preparado energeticamente para seguir. Então, dor de cabeça, desânimo também, aquele desânimo que você pensa que até está melancólico, você pensa que está em depressão, mas é um desânimo provindo de uma vampirização energética. Irritabilidade, aquela coisa que você mesmo se irrita com você mesmo. Ou então no trânsito, o sinal fecha, você já fica irritado, reclamando, e a reclamação, a negatividade atrai negatividade, então você precisa se acalmar, trabalhar a respiração, respire, faça aquela respiração mais longa para ver se você melhora. A tendência a querer beber e fumar. Às vezes você não é de beber, não é de fumar e você sente aquele desejo. Então você já sabe que isso daí é uma válvula de escape, não é você. É alguma situação energética que está se apropriando de você. Então presta bem atenção, tá certo? Outra situação também é pessoas mal intencionadas que direcionam pensamentos negativos para você, sentimentos negativos. Às vezes você consegue alguma coisa e o que é que o outro pensa? Às vezes ele não quer que você saia, siga bem, então começa a desejar, invejar, e você sente sim, porque a inveja é um sentimento involuntário às vezes da pessoa. Às vezes alguém muito próximo que está com inveja de você. E aí, às vezes a pessoa é infeliz e quer que todo mundo seja infeliz. E aí vai despejando lixo energético no outro. Isso daí é muito comum também. E quais são os tipos de vampiros? Os vampiros lamentosos são aqueles que reclamam o tempo todo. Às vezes você chega numa fila de um banco, você chega no seu trabalho, você chega em qualquer ambiente, até no restaurante, e a pessoa só lamenta o tempo todo que a vida dela é isso, que a vida dela é aquilo. Então você absorve essa negatividade. Existe também um vampiro inquiridor. Sabe aquela pessoa que quer desestabilizar você, o tempo todo faz pergunta, onde você comprou isso, começa a dar opinião, que é assim, que é assado. Então você tem que ter cuidado. São perguntas que mal você responde, já vem outra pergunta. É o vampiro inquiridor. Ele lhe pergunta o tempo todo. Sabe aquele outro vampiro que nós conhecemos? É aquele vampiro cobrador,
que acha que tem direito tudo de sua atenção, mas não dá nada em troco. Então aquela pessoa que você encontra e já começa a dizer você é falso, não liga para mim, tá rico, tá pobre, o que for, mas ele já julga o tempo todo e já cobra de você uma atenção. Então você relaxe, respire, não dê aquela resposta que vem, porque às vezes a vontade que dá é dar uma resposta. E existe o vampiro crítico, aquele que critica o tempo todo, tudo e todos, fala mal de todo mundo. Então você virou as costas, fala mal de você também. Então faz com os outros, faz comigo. É o ditado mais certo que tem. Se alguém chega perto de você e critica o tempo todo, então cuidado, suspeite, porque vai criticar você também. É só você dar as costas, é dito e feito. Existe o vampiro puxa-saco, que é aquele que precisa de algo e fica só elogiando aqueles falsos elogios. Não estou dizendo que todo elogio é um puxa-saquismo, mas nós precisamos saber quando é ou não um vampiro, tá certo? Existe o vampiro fuxiqueiro, que aí a gente tem que ter cuidado para a nossa frequência não baixar. Porque nossa mente ela é feita também de frequência física quântica, ela explica isso direitinho. E o que acontece? O vampiro fuxiqueiro já chega falando do outro e você entra na sintonia e você acaba perdendo muita energia. Então nós precisamos segurar bem nossa energia. Existe o vampiro hipocondríaco, que é aquele que reclama o tempo todo de doença. Ele não tem nada, mas ele sempre está aí falando que está doente, já acorda com dor de cabeça e já tem mais doença do que todo mundo. Se você fala que está gripado, ele vai estar gripado e meio. Se você fala que está com enxaqueca, ele tem as piores enxaquecas. Então, esse vampiro também é muito conhecido, é sempre para chamar a atenção. Existe o vampiro pegajoso, que ele se aproxima das pessoas para ficar o tempo todo grudando, porque ele precisa daquela energia, é uma simbiose. Então, ele precisa está sempre colado, ele não consegue ficar só. E ele foca muito na energia sexual. E aí tem que ter cuidado, porque o chakra básico ele fica um pouco desorientado, um pouco sugado. Existe também o vampiro poderoso, que é aquele que se acha melhor do que todos. Então, ninguém pode ter nada melhor do que ele. É sempre no julgamento. Então, tem que ter cuidado também com o julgamento. E eu falei no início que existem os vampiros desencarnados. Os vampiros desencarnados são aqueles ditos obsessores, eguns, que se aproximam de nós e às vezes nós sentimos um arrepio na cabeça, sentimos um arrepio no corpo. Então a gente precisa, nesse momento, se conectar com a luz divina, fazer o encaminhamento. Você imagina aí, mentaliza uma bolha ao seu redor, uma luz prateada seguindo e ele sendo afastado para os tratamentos necessários. No final eu vou falar um pouco sobre a oração do Arcanjo Miguel. Caso aconteça isso, você pede ao poderoso Arcanjo Miguel que ele encaminhe esse vampiro para as zonas de tratamento. Existe também o vampirismo recíproco. Nem sempre nós recebemos os ataques, às vezes nós também atacamos. Então isso aí é a reciprocidade. Se existem vampiros é porque nós estamos atraindo, porque nossa mente em algum momento ela baixa a vibração e nós captamos. Se nós estamos bem mentalmente, então isso daí não vai acontecer. Esse é o grande segredo. Você está com a mente equilibrada e aí nenhum vampiro vai sugar energia sua. Porque os vampiros eles se alimentam de fluidos, esses fluidos aí que dão o alimento. E o que devemos fazer para afastar os vampiros da nossa vida? Os vampiros que eu falo não é o Conde Drácula, não, né? Daquele do Bram Stoker, não. É um vampiro mesmo energético que é mais comum do que você pensa. Orações, banhos de ervas, passes mediúnicos também. Você pode abraçar uma árvore, colocar os pés no chão, fazer o aterramento. Você imagine seus pés criando raízes na terra e dessas raízes puxando a seiva mais pura do planeta energético e você vai se fortalecendo. A vigilância nos pensamentos é muito importante também e livrar de hábitos que drenam energia. Quais? Reclamação, preguiça, julgamento, os vícios que nós temos. Então, não basta ser perfeito, basta ser equilibrado. Ninguém é santo, ninguém veio aqui para ser santo, mas para buscar o equilíbrio. E aí, vamos agora para vocês a oração do Arcanjo Miguel. Caso vocês estejam atacados, vampirizados, você mentaliza a seguinte oração, que eu vou deixar aqui abaixo do vídeo. Em nome do poder da divina presença, eu sou em nós e em toda a humanidade.
apelamos a vós, poderoso Arcanjo Miguel, e vossa ascensionada Legião de Luz. Ajudai-nos, seccionando toda e qualquer influência maléfica ao nosso redor, em nosso lar, em nossa cidade e país, bem como no mundo. Carregai-nos e a toda a humanidade com vossa fé e misericórdia, a fim de que, através de nosso esforço, possamos realizar o plano divino. Assim seja. E é isso que vocês devem fazer. Sentiu energia negativa? Perceba em que momento sua mente está vibrando e livre-se delas.